5, versículo de número 17, doravante ao verso de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, doravante ao verso de número 20. Sem sombra de dúvida, Deus tem uma palavra para falar aos nossos corações. Quantos encontraram? Digam amém. Está escrito: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumpri-lo. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aqueles, porém, que os cumprirem e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Oremos. Senhor, que a Tua palavra nessa noite tenha total primazia sobre a nossa vida. Meu Deus, como maçã e salva de ouro, a Tua palavra é valiosa, é preciosa, como a prata refinada no fogo 7 vezes. Assim a Tua palavra pura, verdadeira. E meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que nessa noite a Tua palavra tenha total primazia sobre nós, nos edifica, nos exorta e nos consola para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos essa noite falar sobre o tema Jesus, a lei e os profetas. O tema do nosso estudo hoje é Jesus, a lei e os profetas. Quando nós lemos o capítulo 5, dos versículos de número 17 a 20, esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte do sermão que inicia no capítulo 5, nos primeiros versículos. Nós conhecemos esse sermão como o Sermão do Monte, Sermão das Bem-aventuranças. No capítulo de número 5, nos primeiros versículos, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte, assentou-se e ali começou a ensinar os discípulos e a multidão que estava embaixo do monte. Quando Jesus começa a ministrar, a trazer o ensino acerca dos princípios do reino de Deus, algumas pessoas começaram a interpretá-lo, a entender de forma equivocada. Possivelmente entre aquela multidão havia uma certa especulação com respeito ao ensino de Jesus, porque muitos que estavam ali estavam dizendo que Jesus estava de alguma forma tentando invalidar, cancelar, abrogar a lei de Moisés, que nós conhecemos como Pentateuco, como Torá, assim como você quiser chamar. Então, segundo o contexto, a acusação era: ele está querendo invalidar a lei de Deus que Deus deu por meio de Moisés. Eles estavam vendo Jesus como um revolucionário, como alguém que estava tentando de alguma forma desconstruir aquilo que tinha sido construído. Jesus, então, na sua onisciência, pois ele é Deus, conhecendo os corações, então no verso de número 17 ele vai dizer que de modo nenhum, de hipótese alguma, ele estava querendo desfazer a lei que Deus deu por meio de Moisés. Por isso diz o verso 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Essa expressão
que surge no versículo de número 17, lei e os profetas, está relacionado à inteireza, à totalidade do Velho Testamento. O Velho Testamento é composto pelos 5 primeiros livros que nós intitulamos de Pentateuco, é composto pelos livros históricos. O primeiro livro histórico é o livro de Josué, o último livro histórico é o livro de Esther, são 12 livros históricos. O Antigo Testamento também é composto pelos livros poéticos. O primeiro livro poético é o livro de Jó, o último livro poético é o livro de Eclesiastes, é o livro de Cantares, correção. E depois nós temos os livros proféticos. Ao todo são cerca de 39 livros que compõem o Velho Testamento. Quando nós usamos a expressão lei e os profetas, é uma forma de falar acerca da totalidade, da inteireza do Antigo Testamento. A acusação contra Jesus era: ele está tentando abrogar a lei e os profetas. Em outras palavras, ele está tentando cancelar o Velho Testamento. E Jesus diz: olha, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. O pregador da palavra de Deus, o servo de Deus, o ministro de Deus, ele não foi chamado para desconstruir aquilo que Deus estabeleceu. Da mesma forma como Jesus não veio para abrogar, mas veio para cumprir, nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, não podemos pregar um novo ensino, não podemos pregar uma nova doutrina, não podemos trazer um novo ensinamento. Tudo que nós falamos é com base naquilo que já está escrito na palavra de Deus. E Paulo diz que se ainda que um anjo desça do céu, ou até mesmo um deles viesse para a igreja, aos Gálatas, ele diz, pregasse um outro evangelho, poderia ser considerado como anátema. A palavra anátema significa maldito. Ou seja, Jesus estava querendo dizer que ele não veio trazer um ensino contrário, um ensino que viesse desfazer aquilo que Deus havia estabelecido por meio da lei de Moisés, conhecida também como lei e os profetas. Quem entende, diga amém. Quem não entende, o Espírito Santo vai esclarecer para você que se trata. Então, com base nessa afirmação de Jesus, a primeira coisa que eu preciso entender é o que significa, o que Jesus quis dizer quando ele disse que veio para cumprir a lei. Que relação há entre a lei, o Antigo Testamento, a lei e os profetas, e o ministério, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus? Que relação há? Quando Jesus ele faz essa afirmação, eu vim para cumprir, é necessário entendermos que Jesus ele veio para completar, ele veio para dar o real sentido à lei de Moisés. Segundo o dicionário bíblico Vini, a palavra cumprir no grego é plorão, que significa completar. Palavra grega, segundo o dicionário bíblico Vini, no grego a palavra cumprir é plerão, que significa completar. A lei, ela estava incompleta até que Cristo não tivesse vindo, porque a lei apontava para a pessoa e para a obra de Jesus. A lei e os profetas era apenas uma parte da revelação de Deus para o homem, mas a lei ela só seria completa com Jesus, que é aquele que viria então completar, viria dar o real sentido à lei de Moisés. Então a palavra aqui cumprir traz a ideia de completar. É como um quebra-cabeças. Se falta uma peça no quebra-cabeças, o quebra-cabeças está incompleto. O quebra-cabeça só tem sentido
se todas as peças estiverem no seu devido lugar. A lei de Moisés só seria completa, plena, só cumpriria o seu propósito quando Cristo cumprisse, completasse a lei. Todos os rituais do Antigo Testamento, a parte cerimonial, a parte sacrificial, a lei sabática, as leis dietéticas, a parte sacrificial, cerimonial, tudo apontavam para a pessoa, para a vida, para o ministério, para a morte e ressurreição de Jesus. E nós vamos ver aqui no Velho Testamento alguns textos a qual nós podemos perceber que há uma harmonia entre o Velho Testamento e a vida de Jesus. Vamos ver algumas profecias do Antigo Testamento que se cumpriram cabalmente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Se você tiver papel e caneta, você pode anotar as referências, e assim nós vamos citar aqui algumas referências. Por exemplo, se nós analisarmos a profecia de Isaías, profeta Isaías que profetizou 700 anos antes de Jesus, em Isaías capítulo de número 7, versículo 14, Isaías profetizou que ele nasceria de uma virgem. Isaías 7, versículo 14. Esta profecia se cumpre 700 anos depois, no Novo Testamento, está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de número 18. Se nós analisarmos a profecia de Miqueias, o profeta Miqueias profetizou que ele nasceria em Belém de Judá. A Bíblia diz em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que o Messias nasceria em Belém. E nós vamos ver o cumprimento dessa profecia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 4. Você pode anotar. Se nós analisarmos a profecia do profeta Zacarias, o profeta Zacarias profetizou que ele entraria em Jerusalém montado no jumentinho, no jumento. A Bíblia diz em Zacarias 9, versículo 9, que o Messias entraria na cidade de Jerusalém montado em um jumento. E essa profecia se cumpre no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 1 duravante ao verso 10. Marcos, no capítulo 11, dos versos 1 a 10, nos revela Jesus entrando em Jerusalém, a sua entrada triunfal em Jerusalém, justamente montado em um jumentinho. Se nós analisarmos o que o salmista profetizou no Salmo de número 41, versículo 9, o salmista profetizou que ele seria traído pelo seu melhor amigo. Salmo 41, verso 9. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo 21 a 30, nós vamos ver Jesus sendo traído por Judas Iscariotes. Se nós analisarmos a profecia que se encontra no capítulo 11 do livro do profeta Zacarias e o versículo de número 12, o profeta Zacarias profetizou que ele seria vendido por 30 moedas de prata. E quando nós lemos o Novo Testamento do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 15, nós vamos ver Judas mais uma vez vendendo Jesus para os sacerdotes por 30 moedas de prata. Se nós analisarmos novamente a profecia de Isaías capítulo 50, versículo de número 6, o profeta Isaías profetizou que bateriam e cuspiriam nele em sua morte. Nós vamos ver isso em Isaías capítulo 50, versículo 6. E quando nós lemos Mateus capítulo 26, versículo 67 a 68, nós vamos ver o vitupério de Jesus, aonde os soldados de alguma forma cuspiam em seu rosto e zombavam de Jesus. Se nós analisarmos novamente o que profetizou o salmista no Salmo 22, versículo 18, o salmista profetizou que tirariam sorte de suas vestes, que lançariam sorte nas suas vestes. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 19, e o versículo 23 e 24, nós vamos ver que os soldados rasgaram as suas vestes e repartiram a sua túnica, lançaram sorte sobre a sua túnica. Então, cabalmente, nós vamos ver a profecia se cumprindo. Quando nós lemos também o que disse o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 12, Isaías profetizou
versículo 34, nós vamos ver que na sua crucificação, Jesus esteve entre dois ladrões, dois malfeitores. Quando nós lemos a profecia do salmista, mais uma vez, no Salmo 34, versículo 20, o salmista profetizou que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 19, e o versículo 33 a 36, nós vamos ver que quando Jesus já havia entregue o seu espírito, o centurião foi conferir os presos que estavam ali crucificados. Na tradição dos romanos, era de costume o soldado romano, após a crucificação, tirar os corpos da cruz e quebrar a parte do corpo daquela pessoa que era morto com morte de cruz, quebrar os membros do seu corpo para de alguma forma certificar que aquela pessoa estava morta. Jesus não teve nenhum osso do seu corpo quebrado, para que se cumprisse o que diz Isaías no capítulo 53, versículo de número 12. Quando nós lemos também o que profetizou o salmista profetizou no Salmo de número 34, versículo 7, o profeta Isaías, correção, o que Isaías profetizou no capítulo 53, versículo 7, Isaías profetizou que ele ficaria mudo diante dos seus acusadores. Isaías 53, versículo 7, diz que ele foi como uma ovelha diante dos tosqueadores, e como um cordeiro levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Quando nós lemos Mateus capítulo 27, versículo 13 e 14, nós vamos ver por várias vezes os judeus acusando Jesus, e Pilatos de alguma forma dizendo: te defende, fala alguma coisa. Como ele iria falar se ele é o cordeiro, a ovelha que estava sendo levada ao matadouro, o cordeiro que estava diante dos tosqueadores? Então, quando nós lemos também o que profetizou o profeta Isaías no capítulo 53 e o versículo de número 9, Isaías disse que ele seria sepultado em um túmulo de um rico. Quando nós lemos os evangelhos, por exemplo, o evangelho de Mateus, capítulo 27 e o versículo 57 a 60, nós vamos ver que Jesus foi sepultado no túmulo de um homem chamado José de Arimateia, que era um homem muito rico. Então, todas as profecias do Antigo Testamento cabalmente se cumpriram na pessoa, na vida, no ministério, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Não há como duvidar. Velho Testamento era um complemento daquilo que seria realizado através da vida de Jesus. Mas você acredita que ainda existem pessoas hoje, até mesmo muitos judeus, que não acreditaram que Jesus é o Messias? Como eu não vou acreditar que ele é o Messias, se tudo que está escrito no Velho Testamento se cumpre na vida dele? Então nós vamos ver que Jesus, de fato, ele veio cumprir a lei, ele veio completar a lei, ele veio dar o verdadeiro sentido à lei. Mas eu preciso que você entenda que a lei de Moisés, ela exigia perfeição. Jesus cumpriu todas as exigências da lei. A lei exigia perfeição. Quem aqui é perfeito? Levante a mão. Isaac levantou. A lei exigia perfeição. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago capítulo de número 2. Tiago capítulo 2, versículo de número 10. Tiago capítulo 2, versículo de número 10. Quantos encontraram? Amém? Então vamos ler. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Olha o que o Tiago está dizendo aqui. Porque qualquer que guardar a lei, que
fez culpados de todos. A lei de Moisés, se nós lemos o livro de Levíticos, tinha cerca de 613 ordenanças, 613 preceitos. E se você guardasse e tropeçasse em um desses 613 preceitos, em uma dessas 613 ordenanças, você se fazia culpado de todos. Quem poderia se salvar pelas suas obras? Quem seria capaz de cumprir todas as exigências que a lei de Moisés exigia? É por isso que ele veio. Ele veio para fazer aquilo que eu não podia fazer. Ele veio para fazer aquilo que você não podia fazer. Nós estávamos perdidos. Nós não éramos capazes de cumprir todas as exigências da lei, de se justificar pelas nossas obras. Era impossível. Mas ele veio fazer por você aquilo que você não podia fazer. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21, Paulo diz: aquele que não conheceu pecado, fez-se pecado, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Vou repetir: aquele que não conheceu pecado, fez-se pecado, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Sem Jesus, nós não teríamos condição de entrar no reino de Deus. Sem Jesus, as nossas obras eram incapazes de nos colocar no reino de Deus. Sem Jesus, nós estávamos perdidos. Sem Jesus, não havia esperança. Por isso, ele veio para fazer aquilo que a lei não podia fazer por mim e por você, para fazer aquilo que você não podia fazer por você. Jesus veio cumprir a lei e os profetas para nos dar a garantia da salvação e da vida eterna, com base na sua morte, na sua ressurreição pela graça. Somos salvos, e Paulo diz: e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que o homem não se glorie. Então o crente que entende isso, ele não anda de nariz empinado. O crente que entende isso, ele não quer dar uma de santarrão achando que é melhor do que os outros. O crente que entende isso é alguém que anda com o coração cheio de gratidão. Gratidão, gratidão é aquele que diz: obrigado, Senhor, porque eu era incapaz, mas aquilo que eu não podia fazer, o Senhor fez por mim. Ele cumpriu a lei, ele cumpriu as exigências da lei, e por isso hoje nós temos o privilégio de entrarmos no reino de Deus. Então, nós precisamos entender que Jesus cumpriu todas as exigências. Ele não veio abrogar, ele não veio desfazer, ele não veio desconstruir, ele veio completar, e ele veio cumprir todas as exigências da lei. Mas em quarto lugar, em Cristo, a lei mosaica cumpre o seu propósito. A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo. Vou repetir, Romanos 10 e 4, diz a palavra de Deus que o fim da lei, Paulo disse isso, é Cristo. Imagine você vindo de Teresina para a cidade de Pedro II. Você está andando em uma estrada, você está andando em uma BR, e quando você está chegando na cidade de Pedro II, você se depara com aquele portal maravilhoso e bonito que nós temos em nossa cidade, com o nome escrito: seja bem-vindo à cidade de Pedro II. A lei era como uma estrada. A lei tinha a finalidade de conduzir o pecador a Jesus. E Jesus é esse portal. É por isso que em João capítulo de número 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. A lei nos conduziria a Jesus. A lei era
que é capaz de justificar, de perdoar os pecados, de justificar o mais vil pecador. Em Cristo, a lei mosaica cumpre o seu propósito. Escute isso. A lei mosaica em Cristo cumpre o seu, repita comigo, propósito. Preciso entender com você que a lei mosaica se dividia em vários aspectos. Tinha a parte sacrificial, onde os sacerdotes ofereciam todos os dias sacrifícios de animais que eram levados, e os sacerdotes ofereciam esse sacrifício no altar. Tinha a parte sacrificial, tinha a parte cerimonial, que eram as cerimônias que a lei exigia, tinha a parte dietética, que era exclusivo para Israel, aonde Deus traz algumas exigências para Israel, onde eles não poderiam comer algumas coisas, como animais de pata fendida, peixes com couro e outros animais. Tinha a parte dietética, tinha a parte sacrificial, tinha a parte cerimonial, tinha a parte sabática, aonde os judeus eles tinham a ordenança de guardar o sábado, mas tinha a parte também moral, o quesito que nós conhecemos como quesito moral. Quando nós lemos, por exemplo, o Decálogo, nós vamos ver ali alguns quesitos da lei moral, como não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a casa do próximo, a mulher do teu próximo. São vários quesitos que fazem parte da lei moral. Em Cristo, a lei mosaica, ela cumpre o seu propósito. O que é que eu quero dizer para você com isso? Vou simplificar. Você não é obrigado hoje a cumprir o que era os judeus cumpriram no Velho Testamento. Você não é obrigado a guardar o sábado. Você não é obrigado a fazer a parte dietética, se abster, não poder comer carne de porco, não poder comer peixe com couro. Porque se você fosse cumprir ao pé da letra, você tinha que fazer tudo que a lei exigia. Porque se você quebrasse o único ponto, você se fazia culpado de... Aí tem crente hoje querendo guardar sábado. Existe uma igreja, que a gente não tem nada contra, a gente tem que amar todos, mas há algumas divergências teológicas onde eles ensinam que ainda hoje o cristão precisa guardar o sábado, não pode comer algumas coisas como dizia na lei. Não, em Cristo a lei já cumpriu o seu propósito. E eu quero que você abra a sua Bíblia atentamente na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 16 e 17. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e versículo de número 17. Será que ainda hoje nós temos que cumprir as exigências da lei mosaica? Vamos ver o que disse Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e o versículo de número 17. Quando se encontraram, digo amém. Que diz o texto: portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa ou de lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? A lei era como uma sombra, mas o corpo é a imagem real. Qual é mais importante, a sombra ou o corpo? O corpo. A lei era como uma sombra, ela refletia algo, ela mostrava que existia algo além dela. Quando você vê a sombra na parede, você sabe que existe algum objeto ali, existe alguém ali, para que aquela sombra esteja ali. A lei era como uma sombra. Cristo é o corpo, Cristo é a imagem real. É que Paulo vai dizer: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelo vestir, pelas festas de lua nova, pelos sábados, porque a lei é a sombra, Cristo é a imagem real. O que Paulo está querendo dizer aqui? Cristo cumpriu todos os
quesitos da lei mosaica. Ele cumpriu as exigências da lei. Portanto, em Cristo a lei mosaica cumpre o seu propósito, e hoje nós não estamos mais debaixo da servidão da lei. Hoje nós somos salvos pela graça de Deus. Você não é salvo porque você guarda sábado. Você não é salvo porque você não come carne de porco. Não, você é salvo pelo sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus você seria capaz de entrar no céu. Sem o sangue de Jesus você ainda estava em pecado. Sem o sangue de Jesus você ainda estava afastado de Deus. Sem o sangue de Jesus você ainda estava distanciado de Deus. Não é sábado, não é carne de porco, não é nada que a lei de Moisés exigia que pode colocar o homem no céu. Somente o sangue de Jesus pode nos salvar. Pela graça sois salvos mediante o dom da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que o homem se glorie. Aleluia. Então, quando alguém vem tentar te convencer a guardar o sábado, lembre dessa passagem, Colossenses 2, versos 16 e 17. Mostre para essa pessoa. Mas em quinto lugar, o fato de não termos hoje a obrigação, a responsabilidade de guardarmos alguns aspectos da lei, como a parte cerimonial, como a parte sacrificial, como a parte das leis dietéticas, como a parte e outros quesitos da lei. O fato de nós não termos mais hoje a parte sabática, como o fato de nós não termos mais hoje a obrigação de guardarmos esses aspectos da lei, não significa que nós devemos rasgar o Antigo Testamento. Não significa que nós devemos ignorar o Antigo Testamento. Ainda permanece para a nossa vida hoje um aspecto da lei. Qual é esse aspecto da lei? O aspecto moral. O aspecto moral permanece. Os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra são antagônicos, são imutáveis. Os princípios que foram ensinados no Velho Testamento, no Novo Testamento, os princípios que estão relacionados à nossa ética, à nossa conduta, à nossa vida moral, ainda permanecem. Então nós não queremos aqui jogar o Testamento fora. Nós não queremos aqui invalidar a lei. Nós precisamos entender que ainda hoje esses princípios morais, com base na própria lei de Moisés, ainda são válidos para a nossa vida. Quem me entende, diga amém. É por isso que Jesus deixa esse assunto muito claro nos versos de número 18 e 19. Que diz o verso 18 e 19? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Verso 19: qualquer pois que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele porém que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então a parte que envolve o aspecto moral da lei de Moisés ainda hoje permanece. É por isso que Jesus ele não menospreza nem sequer os sinais que são chamados na teologia de sinais diacríticos, o J, o tio, que faziam parte do alfabeto hebraico. Eles não são ignorados. Ele diz: olha, ainda que o céu e a terra se passem, nem um J e nem um tio se omitirá da lei. Qualquer que invalidar um desses menores mandamentos, um dos menores, e ensinar, será chamado menor no reino dos céus. E aqueles que cumprir e ensinar, será grande no reino dos céus. Então aqui nós precisamos entender que os princípios do reino de Deus, que estão relacionados ao aspecto moral, não podem ser revogados. Eu não posso mudar a teologia, eu não posso dizer para você que não é pecado aquilo que Deus diz que é pecado.
Eu não posso dizer para você que não é pecado aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado. Pastor, mas nós estamos no século XXI. Pastor, mas as coisas se passaram. Hoje é a geração da pós-modernidade. A modernidade já ficou para trás. Não. Tudo o que envolve a nossa ética, a nossa conduta, a nossa vida moral, aquilo que foi ensinado no Velho Testamento, aquilo que foi ensinado no Novo Testamento, nem sequer os sinais diacríticos, um J ou um tio será omitido. Porque aquele que omitir, aquele que não ensinar, aquele que esquecer de ensinar um dos menores, ensino será o menor. Mas aquele que praticar, porque primeiro vem praticar e depois vem ensinar, aquele que praticar e ensinar será grande no reino dos céus. Então eu preciso ser fiel à palavra, irmão. Nós vivemos hoje um tempo difícil, irmão. Um tempo que o pregador é pressionado a não pregar contra o pecado. Um tempo que o pregador é pressionado a não falar de santidade. Um tempo que o pregador ele sofre uma pressão a não pregar, a não denunciar o pecado. E se nós fizermos isso, nós seremos os menores no reino de Deus, seremos menosprezados. Então melhor é ser ignorado pelo homem e ser aprovado por Jesus. Jesus está deixando aqui claro que os aspectos morais, éticos, que envolvem os princípios do reino de Deus ainda hoje para a nossa vida permanecem. É isso que ele está querendo dizer. Mas aqui o que me choca é o que diz o verso 20. O que diz o verso 20 aí na sua Bíblia? Se você puder ler comigo na sua Bíblia, o que diz o verso 20? Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que é que Jesus está dizendo? Quem eram os escribas? Quem eram os fariseus? Eram mestres. Os fariseus conheciam todos os princípios da lei de Moisés. Eles eram mestres. Às vezes quando a gente ouve a palavra fariseu, a gente só associa o fariseu ao hipócrita. De fato eles eram. Mas o fariseu era um mestre, era alguém que era ensinado, era alguém que era doutrinado, era alguém que conhecia a lei, era alguém que observava os mandamentos. Mas a justiça dos fariseus não era suficiente. Por quê? Porque a religião dos fariseus era uma religião pautada no exterior. O que é o exterior? Aquilo que está, repita comigo, fora. A religião dos fariseus era pautada no exterior, no mostrar. Então os fariseus, para obter o aplauso, para obter o reconhecimento dos homens, eles faziam tudo para mostrar que eles eram piedosos. Eles alargavam as franjas das suas vestes para mostrar que eram religiosos. Eles colocavam os filactérios nas franjas das vestes. Eles oravam nas praças, nas esquinas, para serem vistos. Eles desfiguravam o rosto para mostrar que estavam jejuando. A religião dos fariseus não passava de uma religião pautada no exterior. Eles queriam apenas a aprovação dos homens. Jesus, em Marcos capítulo 7, versículo 8 até o verso 13, Jesus reprovou os fariseus, porque eles eram mais zelosos da tradição dos homens, que era conhecida naquela época como a tradição dos anciões, do que em obedecer à lei de Deus. A tradição dos anciões, havia uma regra que dizia que se alguém tinha um pai, alguém tinha uma mãe, e se aquela pessoa não quisesse ajudar o seu pai e sua mãe, ela deveria dar o seu patrimônio para o templo. Essa oferta para o templo era chamada de corban. Então se ela dissesse: o que eu tenho
Eu não posso dar para o meu pai, não posso dar para minha mãe, porque é corbã, é oferta corbã para o templo. Essa pessoa, pela lei, a tradição dos homens, ela estava livre de ajudar o seu pai, livre de ajudar a sua mãe. Aí lá em Marcos capítulo 7, versículo 13, Jesus censurou a hipocrisia deles e dizia: vocês obedecem à tradição dos homens, mas invalidam a lei de Deus, porque vocês dizem: olha, o que eu tenho é oferta corbã. E eles não ajudavam nem sequer os próprios pais. Então a religião deles era uma religião voltada apenas no exterior. Meu irmão, eles eram legalistas. Eles queriam fazer de tudo para mostrar que guardavam a lei, mas na verdade o coração deles estava distante da lei de Deus. E nós hoje, como servos de Deus, como cristãos, não podemos nos tornar assim, legalistas. Uma religião legalista, uma religião hipócrita. Pessoas que querem mostrar que são super-homens, super-mulheres, querem mostrar que são e não são. A verdadeira religião, ela é a religião, o que é que o Tiago diz em Tiago 1,27? É visitar os órfãos, as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A verdadeira religião, ela nasce de uma fé que nasce no nosso interior, no nosso coração e reflete fora. Por isso Jesus estava dizendo aqui: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Os fariseus estavam preocupados com o exterior, eles estavam preocupados em receber a aprovação e a aplauso dos homens, mas o coração deles estava distante de Deus. Então tudo que você fizer, faça com amor. Tudo que você fizer, faça com sinceridade. Se a tua fé for uma fé sincera, se a tua fé for uma fé real, Deus te louvará. Você será louvado, aliás, pelos homens. Deus te aprovará e o nome do Senhor será glorificado em sua vida. É por isso que Jesus diz aqui que se a nossa justiça não exceder, o que significa exceder? Superar a dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. Não basta apenas ser religioso. Não basta apenas ser religioso, irmão. Não basta apenas carregar uma Bíblia no braço. Não basta apenas dizer que é crente. É preciso ter um coração sincero, ter um coração quebrantado, ter um coração contrito e servir a Deus com amor e fidelidade, e assim você terá a aprovação de Deus e você naquele dia entrará no reino de Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Essa é a palavra, esse é o ensinamento de hoje. Outra quinta-feira nós iremos completar esse texto, iremos ver o restante desse ensino de Jesus concernente sobre a lei e os profetas. Oremos. Senhor Deus e Pai, nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, a te servirmos, meu Deus, com um coração voluntário. Como diz o salmista, Senhor, suscita a alegria da salvação e o espírito voluntário, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que tudo que nós fizermos, Pai, seja para a Tua glória, Senhor. Meu Deus, seja para o Teu louvor, para a Tua honra. Meu Deus, que assim, Senhor, o Teu nome na nossa vida, Pai, possa ser glorificado. Nos livra, Senhor, da hipocrisia. Nos livra, Senhor, da religiosidade. Nos livra, Senhor, do legalismo. E que o Senhor possa, meu Deus, processar no nosso coração um espírito de gratidão, Senhor. E assim, meu Deus,